Eu tinha 7 anos, mais ou menos, então na segunda série. E eu comecei a ir muito bem em matemática, a ponto de me, inclusive, chamarem para eu pular um ano na escola e para eu começar a fazer matemática com alunos mais velhos. A gente precisa inverter a lógica que define o conteúdo com base na idade e abraçar a ideia de que o conteúdo que o aluno vai aprender deve ser definido pela capacidade do aluno. Esse foi o fator determinante na minha vida para eu conseguir entrar na faculdade de Direito aos 14 anos e mais para frente me tornar advogado aos 18, tentar no Supremo e começar minha carreira a partir daí. Eu acredito genuinamente que praticamente todas as crianças têm alguma habilidade acelerada, algum destaque em alguma área do conhecimento. Eu acho que o que diferenciou a minha história foi justamente o olhar atento dos meus pais para entender onde é que eu tinha mais facilidade. E nessas áreas, me empurrar para frente, sabe, colocar gasolina no tanque, digamos assim, para eu poder acelerar. Abertura. Em fundo azul, forma-se o desenho de um cérebro humano. Dentro dele, pontos em azul se interligam. No centro, escrito com letras brancas em caixa alta, inteligência. Inteligência é a capacidade Márcio que o Paiva, sujeito servidor público. tem de absorver as coisas com mais facilidade. É lidar com os seus Caroline problemas Carvalho, da melhor estudante. forma possível, respeitando sua saúde, respeitando os outros. É quando você Lilian usa Regina todas Oliveira, as autônoma. funções que você tem do cérebro, né? Para você exercer alguma atividade e ser bem sucedido naquilo que você decide fazer. Muitas pessoas acham que inteligência Luiz é só Gonzaga de saber Negreiros, aprender a ler servidor rapidamente e fazer alguma coisa. Mas inteligência é uma coisa que você tem que pensar na sua vida e em um coletivo em volta para sua inteligência beneficiar também os demais. É algo muito Thalisson abrangente. Nunes, A gente estudante pode de falar psicologia. como a capacidade que o ser humano tem de aprender as coisas, alcançar os limites. Limites que não são bem definidos quando buscamos o conceito de inteligência. Na verdade, não existe um só significado e nem um só tipo de inteligência. Desde as Angela primeiras Virgulin, psicóloga. tentativas de se medir a inteligência no século XIX, indo para o início do século XX, a gente vê que há uma diferenciação do que chamamos de inteligência. A grosso modo, seria a nossa capacidade de entender cognitivamente o mundo, raciocinar, pensar, né, de uma forma estruturada e trazer respostas a problemas. Com o passar dos anos, foi-se percebendo que nessa definição faltava um elemento muito interessante e importante, que é a criatividade. Então, a criatividade passou a ser vista como uma parte fundamental da inteligência. É um conceito que vem Cadu sendo Fonseca, vice-presidente Mensa desenvolvido ao longo Brasil. dos últimos 100 anos, mais ou menos. Identifica capacidade de memória, capacidade de interpretação, capacidade de correlacionar fatos do cotidiano, correlacionar conhecimentos. É um conjunto muito grande de afazeres do cérebro. E a ciência se debruça hoje em entender qual o peso do fator genético, né? É estabelecido pela ciência de que isso se adquire a inteligência, o QI, de pai e de mãe, mas também tem um fator ambiental, né? O ambiente de estímulos que uma criança cresce, se desenvolve. A gente tem alguns Francisco modelos de Rocha inteligência, Salles, os mais professor. antigos, inclusive os que basearam os testes psicométricos, eles trazem uma inteligência muito relacionada à racionalidade, principalmente lógico-matemática e linguagens. Agora, mais recente, na década de 80, a gente teve um estudioso em Harvard, chamado Howard Gardner, que trouxe a teoria das inteligências múltiplas. O grupo, liderado por Gardner, identificou 8 tipos de inteligência: lógico-matemática, linguística, espacial, musical, corporal sinestésica, intrapessoal, interpessoal e naturalista. Atualmente, estudiosos consideram ainda mais um tipo de inteligência, a existencial. Todos os seres humanos têm todas essas inteligências, naturalmente umas em menor, outras em maior grau, mas que todos temos a capacidade de desenvolver todas essas 8 inteligências que ele lista. Então não teria como separar a racional da emocional, até porque nós somos seres biopsicossociais. Então a gente tem essa parte biológica, a nossa parte viva, a gente tem a nossa mente, que é a psique, e nós temos toda essa interação com a sociedade,
que tudo isso influencia. Ele fala da inteligência naturalística, que é a capacidade do indivíduo de se conectar com esse ambiente maior, com a natureza. Ele fala das inteligências interpessoais, né, e intrapessoais, que é a capacidade da gente comunicar com o outro, entender o outro, e a capacidade de se entender. E fala também da nossa capacidade existencial, da nossa inteligência existencial, que seria a capacidade de me relacionar com aquilo que é fora, né, do ser humano, aquilo que é divino, aquilo que é espiritual. Mas o que faz uma pessoa ser ou não inteligente? Como medir o nosso quociente intelectual? Eu posso entender o mundo de uma forma mais racional, e aqui eu vou usar os testes de inteligência padronizados, e eu posso entender o mundo de uma forma mais criativa, psicóloga, mais produtiva, então eu vou usar testes de criatividade, tá? Então eu pego aqui a sua forma de ver o mundo, mais criativa ou mais racional. Eu pego também as funções executivas, como que eu vou colocar em ação esse mundo que eu aprendi aqui de forma cognitiva. Como eu executo aquilo que eu penso, né? Então, as funções cognitivas vão ser a linguagem, a flexibilidade do pensamento, vai ser a memória, vai ser a atenção, vai ser as estratégias, né, de planejamento. E eu vou usar também as funções conativas, ou seja, a personalidade, as habilidades sociais. Então, tudo isso junto, esses 3 pontos juntos, cognitivos, executivos e conativos, são os elementos que eu preciso para entender essa inteligência. No teste de QI, eles identificam como o sujeito correlaciona as coisas à sua volta. Então, começa na perguntinha mais simples que tem. O primeiro quadro tem 1 pontinho, o segundo quadro tem 2 pontinhos. O que é que vem no terceiro quadro? Por dedução, por lógica, 3 pontinhos. É um teste que admite pessoas com diferentes escolaridades, diferentes idades, diferentes arcabouços de conteúdo, né? Porque inteligência não é só o conteúdo que a pessoa assimila, é essa capacidade cerebral realmente de poder correlacionar as coisas à sua volta. E quando os testes identificam que a pessoa tem uma inteligência muito acima da média? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 5% da população do planeta tem altas habilidades, ou no popular, são superdotadas. A organização Mensa, que está presente em 100 países, trabalha com essas pessoas, ajudando na identificação e fomento da inteligência humana. As altas habilidades são uma das vertentes, vice-presidente Mensa Brasil. Teoria de múltiplos tipos de inteligência. O alto QI, ele é um dos aspectos da inteligência. Hoje, o MEC, inclusive, utiliza esse critério, que é o conceito de Joseph Renzulli, um americano, psicólogo, que criou a teoria dos 3 anéis. Os 3 anéis de Renzulli são a alta capacidade cognitiva, isso se mede por teste de QI, a alta motivação para a tarefa e a alta criatividade. Então, quando você encontra no mesmo sujeito, criança, adulto, esses três anéis de capacidades, você tem a superdotação clínica que pode ser colocada. Pela legislação brasileira, Lei os superdotados são aqueles que apresentam notável desempenho ou elevada potencialidade nas seguintes áreas do saber ou do conhecimento. Então, tem a inteligência acadêmica, que é aquela conhecida pelos alunos que tiram notas boas, que se saem bem nos testes de QI. A inteligência que é tida como a criatividade, então são os produtivos criativos. A liderança também é reconhecida como uma superdotação pela legislação brasileira. Aqueles que se destacam nos esportes, nas artes, na dança, qualquer tipo de arte, né? Alguns consideram também como as áreas que envolvem a psicomotricidade, dependendo de uma pintura, e também existe a parte intelectual, que é diferente do acadêmico. Então, a pessoa pode ter um potencial cognitivo, que é o QI, alto, que é o intelectual, e porém não se sair muito bem academicamente. E pode, ao contrário, se sair muito bem academicamente, mas numa testagem de QI,
que é uma das modalidades reconhecidas não pela legislação, mas por outras teorias, ele pode não se sair tão bem quanto é o resultado esperável, compatível com a superdotação, porém ele apresenta um alto desempenho acadêmico. Então, por isso que a legislação, ela separa entre acadêmico, intelectual e aqueles que se sobressaem nas outras áreas que não necessariamente intelectuais ou acadêmicas. A gente tem um estereótipo muito marcado de superdotado com genialidade, com gênios. Porque quando começou esse estereótipo lá em 1900 e pouquinho, a gente tem um foco de pessoas inteligentes na Europa, que são homens brancos, acadêmicos e adultos, que já tinham um desempenho bem manifesto. E agora a gente está falando de pessoas que estão manifestando comportamento de superdotação ainda na infância e na adolescência, mas que ainda não estão formados, ainda não estão crescidos, ainda não estão apresentando resultados, mas que infelizmente essas crianças jovens são cobradas de uma pressão, de uma expectativa, como se já devessem saber tudo, acertar tudo e se dar bem em tudo. Então, as pessoas infelizmente ainda têm essa ignorância de fazer esse comparativo que é irreal. Não tem como a gente botar um peso desse nas costas de uma criança ou de um jovem. Às vezes se agrega a esse conceito uma série de mitos, né? E os mitos, às vezes, atrapalham o desenvolvimento da própria criança. Quando a gente entende isso, quando a gente trabalha dentro da comunidade, de forma geral, nós estamos elevando esse conhecimento do que são as altas habilidades, propiciando a identificação desse grupo e, além da identificação, o que fazer com essa criança, como enriquecer esse potencial para que ele não se torne um potencial único ou medíocre, né, que fique aquém das possibilidades da criança. Pensa no reservatório de talentos, né, de potenciais que a gente pode ter para lançar mão a fim de que o nosso país se desenvolva, que o mundo se desenvolva. A resposta para o desenvolvimento de talentos, o desenvolvimento, né, tecnológico de uma nação, acaba na mão dos superdotados. São eles que vão encontrar as respostas que o mundo precisa. Desde 96, esses alunos já têm seus direitos garantidos. Cláudia Hakim, advogada. Então, é uma educação, uma forma de atendimento educacional especializado, que pode consistir num currículo adaptado, num planejamento flexível do currículo, aceleração de série para os alunos superdotados concluir em menor tempo a sua escolaridade. A gente hoje em dia tem o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, que vai partir do princípio de pegar as habilidades e fraquezas do aluno e fazer um plano individualizado para aquele aluno. Um enriquecimento curricular, a frequência nas salas de recursos, no contraturno escolar, e a gente também tem na AS, que são os Núcleos de Apoio à Atenção às Altas Habilidades, também que é uma iniciativa do governo federal, e em alguns estados também existe essa forma que os alunos vão também no contraturno escolar. Então, existem diversas formas de atendimento ao aluno superdotado. O primeiro passo é a identificação. É com a identificação que a gente vai construir políticas públicas. Então, quando a gente olha para aqueles números do INEP, 24 mil estudantes em atendimento hoje, e o potencial que a OMS traz, que é o 5% superior de QI da população com alto QI. Então, a gente falando de 4 milhões de estudantes, a gente tem um potencial aí não explorado de quase 4 milhões de brasileiros ali com superdotação a serem atendidos, né? Esse é o tamanho da distância da nossa política pública que não está chegando lá na ponta. Uma criança que atrapalha a sua sala de aula porque já assimilou o conteúdo e não aguenta escutar repetição daquele conteúdo, ela vai atrapalhar os demais alunos, então ela merece, ela tem o direito de ser colocada numa sala à parte ou ser colocada num ano mais adiantado. Mas se tem que buscar isso na justiça. Não se tem uma trilha escolar desenhada nesse sentido. Tem que buscar a justiça para fazer o adiantamento de série. Essa é uma das formas. A outra forma é via sala de recurso. Então, se ele é um estudante do turno matutino, ele vai fazer no contraturno uma sala de recurso para, dentro daquele parâmetro das altas habilidades, ter o incremento ali da sua capacidade.
Nas salas de altas habilidades, como essa no Distrito Federal, estudantes de diversas idades trabalham diferentes conhecimentos. Aqui nós temos um modelo baseado no modelo de Joseph Renzulli e Sally Reyes, que foi implementado desde 2005 Francisco Rocha pelo Salles, MEC, professor. onde a gente trabalha com alguns tipos de atividades, mas basicamente onde o estudante ele é protagonista, então a gente tem uma metodologia bem ativa, onde ele vai ser um solucionador de problemas. Então, se ele tem um problema, pode ser pessoal ou pode ser no âmbito social, ele vai precisar desenvolver habilidades para solucionar esses problemas e a nossa atuação entra exatamente nisso. Então, a gente tem um grupo bem heterogêneo, onde a gente não vai trabalhar de maneira formal conteúdos, mas a gente vai auxiliá-lo a ele buscar essas respostas, essas soluções, à medida em que ele for buscando mais conhecimento. Se o estudante vem para cá, é porque ele tem habilidade acima da média em alguma área. A gente Fabiana não fica Souza Pires, preso professora. às dificuldades, e sim às potencialidades. Por exemplo, muitas vezes a criança não está nem querendo ir para a escola regular. Ela quer vir para cá porque trabalha com o que ela gosta, né? Então, a gente recebe, assim, uma das maiores indicações é baixa autoestima, dificuldade na escola, o desinteresse, a desmotivação. E aí, quando eles são atendidos em suas necessidades, eles passam a mudar isso na escola também, né? Ele estuda um turno no regular e no contraturno, uma vez por semana, ele é atendido por alguma sala específica. Dependendo das áreas de habilidade daquele jovem, ele pode ser atendido em mais de uma sala. Além dele poder encontrar pares, quando a gente fala pares aqui, são semelhantes não apenas em gosto e aptidão, mas também em velocidade de pensamento, de todo o critério de criticidade que aquele jovem tem, todo o critério de criatividade e principalmente a liberdade que ele vai ter de se desenvolver, de se reconhecer como um indivíduo único e não ter a necessidade de se comparar, já que a nossa sociedade ela é automaticamente comparativa. Não é igual às outras pessoas, aí é um pouco mais cobrado, assim mesmo, para tentar ser sempre o bom. Eu acho bom, né, para Flávio Leonardo, 12 anos. eu me desenvolver mais habilidades. Ano retrasado, Isabela minha Paz, mãe 11 falou anos. com o meu psicólogo e ele falou que tinha essa escola aqui de altas habilidades e aí a minha mãe me inscreveu. Eu acho que isso me ajuda a me incentivar a estudar. Leonora Eu Araújo, gosto 9 anos. quando é aula de arte, eu gosto bastante. Eu sinto que aqui é meu lugar. João Pedro Oliveira, 10 anos. Que aqui é tipo o lugar onde eu faço minhas coisas, minhas artes. Eu amo. O lugar de Matheus Costa Ribeiro é o mundo. E tudo começou como uma brincadeira de criança. Aos 10 anos, ele redigiu um habeas corpus para sair do castigo e poder assistir um jogo de futebol. Na época, o meu irmão, que estava na faculdade de Direito, me ajudou Matheus Costa a Ribeiro, escrever advogado. e essa parte mais formal. E eu, então, coloquei debaixo o papel, debaixo da porta do meu pai, pedindo essa permissão para ver o jogo. Um pouco ali tentando convencê-lo, tocar o coração dele, ele acabou concedendo. Então, a primeira ação da minha vida eu ganhei. E deu certo para eu assistir o jogo e para sair do castigo. O advogado, que atualmente mora nos Estados Unidos, teve que recorrer à justiça para entrar na faculdade de Direito aos 14 anos. Foi necessário propor uma ação pedindo a um juiz autorização para eu poder acelerar os meus estudos por meio de um supletivo sem ter 18 anos. Porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela determina que para fazer o supletivo você tem que ter mais de 18 anos. E por autorização judicial você pode flexibilizar esse requisito, mas você precisa justificar que no seu caso concreto, as peculiaridades da sua história justificam essa exceção. Se adaptar à nova realidade também foi um desafio. Eu acho que o ser humano ele tem como grande vantagem a capacidade de se adaptar. E eu me adaptei muito bem, sem levar aquilo como um trauma, sabendo das minhas limitações, porque eu não tinha 18 anos, eu não seria aceito como alguém de 18 anos, mas também procurando me integrar, fazer minhas amizades e aceitando que eu teria uma experiência diferente. Eu acho que essa foi a receita do sucesso, aceitar que eu ia ter uma experiência diferente e me adaptar ao longo do tempo, sabe? Mas sem pressa.
Matheus conseguiu a carteira da OAB aos 18 anos e foi o profissional mais jovem a fazer uma sustentação no Supremo Tribunal Federal. Não tem como se preparar para aquele momento, que é o momento de fato, seu coração disparar e você não saber por onde começar. Por alguns segundos você fica perdido. E aí pega o fio da meada, engata e começa a falar e aí as coisas fluem. O jovem advogado coleciona recordes. O recorde que mais me deixou assim honrado e feliz foi de ter representado o Brasil e ter sido, de um brasileiro, o título de a pessoa mais jovem a entrar na Harvard Law School no ano de 2019. Então, a Harvard Law School é a instituição de direito mais prestigiada dos Estados Unidos. E eu era a única pessoa com menos de 21 anos a entrar. Na época eu entrei aos 19. Depois de Harvard, também ter sido a pessoa mais jovem do mundo a passar no bar de Nova York, que é o exame da OAB americano, que é onde eu ainda sou advogado até hoje, onde eu sou registrado para advogar. E ter a oportunidade também, mais uma vez, de ser o mais jovem, colocando o nome do Brasil e mostrando que os brasileiros têm talento para oferecer para o mundo inteiro. Não é uma condição biológica, uma facilidade genética, é de fato um estímulo constante que você vai desenvolvendo no seu cérebro e aí lá na frente, ao longo de anos, se torna uma pessoa bem-sucedida academicamente, porque a semente foi plantada lá atrás, de essas altas habilidades serem cultivadas e regadas ali diariamente. É preciso cuidar também das nossas emoções, saber lidar com sentimentos. E aí entra em cena a inteligência emocional, que tem ganhado espaço nos últimos anos. Na Câmara dos Deputados, tramita um projeto de lei para incluir a disciplina no currículo escolar. E a Base Nacional Comum Curricular trata do aprendizado que crianças e jovens devem ter sobre si mesmos. É muito importante hoje em dia entendermos a inteligência emocional, porque ela é a base de todo o comportamento da pessoa na sociedade, né? Às vezes a pessoa tem uma inteligência, né, racional, uma forma de resolver problemas muito acentuada, mas ela às vezes não tem a facilidade de trabalhar com o outro, de entender o outro, de conviver em grupo, né, de resolver problemas que exigem uma multidisciplinariedade, etc. Então, a inteligência emocional, ela significa a capacidade que o indivíduo tem de raciocinar emocionalmente. A nossa inteligência emocional Francisco foi o que Rocha garantiu Salles, a nossa sobrevivência muito antes da nossa inteligência cognitiva. Então, toda a parte das emoções, ela traz uma resposta pré-programada no nosso corpo. A raiva, a alegria, a tristeza, o medo, o nojo e várias outras emoções já trazem respostas pré-programadas ao qual o nosso corpo vai continuar respondendo assim. Por mais que eu seja a pessoa mais inteligente do mundo, a minha parte emocional ela continua se manifestando. E dependendo da situação, quando a parte emocional toma o controle, a parte racional perde o controle. Então, a gente precisa aprender a conviver com esse equilíbrio do qual gerencia o que dependendo da situação, mas não dá para viver sem inteligência emocional. A Base Curricular Comum Nacional, ela fala que isso tem que estar incluído no projeto todo. Então, não são aulas específicas, você tem que incluir de uma forma geral, né? Em todas as matérias, em todas as disciplinas, dessa forma. Então, vai haver uma mudança de pensamento da forma de ensinar, e aí a capacitação dos professores, que é o mais importante, para que haja essa nova forma de pensar em como eu vou dar aula, né? Eu não vou ser mais aquele professor que vou exigir que se decore a tabuada, tal. Eu vou ter que exigir que isso se trabalhe de uma outra forma. Hoje é visto dentro da BNCC e dentro da nossa própria Constituição que o papel vai muito mais além disso aí. Nós preparamos um ser integral, né, levando em consideração toda a formação, todo o desenvolvimento desse ser. Não só reformulamos o nosso currículo, também como fornecemos cursos para os professores, que os professores precisam ser preparados, né? Que não adianta também a gente pensar só numa aula, em técnicas para se trabalhar essas emoções, mas nós precisamos pensar também na formação dos professores. Nessa escola em Brasília, os alunos participam de atividades para desenvolver as habilidades socioemocionais. Ensinar uma criança a reconhecer as suas emoções,
a falar, a se expressar, a não bater, a respeitar o colega, a esperar a sua vez, tudo isso aí nós já estamos trabalhando as competências socioemocionais, tá? Que começa desde o berçário. A habilidade é o que nós trabalhamos e competência é aquilo que a criança adquire após o nosso trabalho. Então, quando nós trabalhamos o autoconhecimento, quando nós trabalhamos a identidade da criança, identificação das suas emoções, nós estamos trabalhando essa competência socioemocional. Inclusive, tem uma pesquisa que diz que toda pessoa que tem bem desenvolvido essa competência socioemocional é um candidato, né, de sucesso na vida. No mercado de trabalho, a inteligência emocional pode fazer a diferença entre ser contratado ou não para a vaga. Muita gente Marina ainda Salles, pensa gerente de RH. que inteligência emocional é você somente segurar o choro na hora que o chefe fala alguma coisa que você não gosta. Numa reunião, você segurar algum sentimento, mas é muito mais complexo e amplo do que isso. O próprio pai da inteligência emocional, que é o Goleman, ele fala que tem 5 habilidades que estão envolvidas, que é a autoconsciência, o autocontrole, a automotivação, a empatia e o relacionamento interpessoal. Então, para a gente caracterizar a inteligência emocional, a gente tem que ver todas essas habilidades socioemocionais. Antes, o QI que era responsável por tudo. Antes, a emoção, ela não vinha para o espaço de trabalho. Antes, o que os executivos falavam era: eu vou deixar minha emoção em casa e vou vir com a razão. Mas a inteligência emocional, ela fala, a gente tem que trazer cognição para o campo dos sentimentos. A gente tem que fazer decisões que são emocionalmente racionais, não emocionalmente irracionais. A inteligência emocional, ela é avaliada desde o primeiro momento, né? Por a gente entender essa importância dentro do ambiente de trabalho. Logo na entrevista, a gente já avalia e avalia principalmente também o potencial de desenvolvimento dessa habilidade. Porque existem sim pessoas que têm empatia, mas ter todas as 5 habilidades muito bem desenvolvidas, a gente sabe que é um desafio para todos nós. Desafios que também estão presentes no mundo virtual. No próximo episódio dessa série, vamos falar sobre inteligência artificial. Não perca! Créditos finais. Direção Diogo Ramos e Guilherme Melo. Chefia de produção Tamires Amaral. Chefia de reportagem Priscila Rosité. Produção Bárbara de Alencar. Roteiro e edição Flávia Metzger. Assistente de produção Ana Rita Almeida. Imagens Francisco Rosa e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Carlos Ferreira. Cláudio Júnior. Montagem e finalização Neuva Tavares. Direção de arte Sérgio Coelho Júnior. Videografia Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Oase. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão de TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2023.